Fala galerinha do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e hoje a gente vai estar ministrando mais uma vez a disciplina de matemática. E nas últimas semanas a gente tem estudado um pouco sobre polinômios, né? E hoje a gente vai retornar um pouco lá para o início do nosso conteúdo, onde a gente vai falar sobre operações com monômios. Mas não, a gente não vai fazer esse retorno falando sobre teoria, não. A gente vai um pouco mais para a prática, né? A gente vai resolver alguns exercícios com vocês. Então, bora lá para a nossa aula de hoje. O primeiro exemplo, ele pede que qual das seguintes expressões é um monômio. Bem, primeiramente a gente deve relembrar o que é um monômio, né? Pois bem, o monômio ele é um termo algébrico composto pela multiplicação entre um numeral e uma ou mais variáveis. Assim, qual é o formato de um monômio? O monômio ele é aquele polinômio, né? Digamos de passagem, ele tem somente um termo. E esse único termo, ele é a multiplicação de um numeral, um, dois, qualquer numeral, e uma variável, uma letra, né? Assim, ele não abrange as outras operações, porque se ele abrange as outras operações, ou seja, a soma de uma variável com um numeral ou a divisão também, assim ele vai ser um polinômio, ele já vai ter mais de um termo. Na letra A e na letra C, a gente pode ver muito bem, ilustrar muito bem esse exemplo que eu acabei de falar. Eles tratam de uma soma de um numeral com uma variável, né? Ou uma constante. Assim, ele é o quê? Ele é um polinômio, ele já tem mais de um termo. A letra C, ele tem dois termos também. Ali o 3 que está dividindo o x ao quadrado e o menor tem dois termos. Ou seja, ele está fazendo a divisão de dois termos por um numeral. Então, no caso, ele também é um polinômio, porque ele já tem mais de um termo. Na letra B, a letra B é a nossa alternativa correta, porque ele tem menos 9 que multiplica x ao quadrado, y ao cubo e z. Ou seja, ele tem um numeral que está multiplicando uma ou mais variáveis. Ele não está passando de um termo, ele tem somente um termo. Por isso, ele é o nosso monômio, gabarito letra B. A segunda questão, ele pede o coeficiente numérico do monômio menos y sobre 2. E o que é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é justamente o numeral. E a gente acabou de ver que o monômio ele é justamente o termo algébrico composto pela multiplicação entre um numeral e uma ou mais variáveis. Logo, ele quer saber quem é o numeral desse monômio aí, ó. E esse coeficiente numérico, como eu disse, ele é justamente o numeral que multiplica a variável. Então, no menos y sobre 2, quem é o numeral? A gente tem que identificar a primeira variável. A variável é quem? A variável é o y, né? Portanto, menos 1 meio que multiplica y. Assim, esse menos 1 meio, ele é justamente esse numeral. Ele é justamente esse coeficiente numérico que ele quer saber. Portanto, gabarito letra D de dado. Na terceira questão, ele pede das igualdades abaixo, a única verdadeira é... Olha só, então a gente vai ter que moldar cada uma. Fazendo o que ele pede, a gente vai pegar um dos dois lados da igualdade e tentar chegar ao outro. Vamos começar aqui pela letra A. Na letra A, ele quer saber se o raiz quadrada de 4a ao cubo é igual a 2a. Vamos ver se isso é verdade? Ó, a gente tem raiz quadrada de 4a ao cubo. Na propriedade dos radicais, ó, a gente pode separar, né? Ficar a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de a ao cubo. E quem é a raiz quadrada de 4? É 2. E a ao cubo a gente pode simplificar também. Pode tornar o quê? Uma multiplicação de bases. Ou seja, aquela propriedade do produto, né? Produto de potência com a mesma base. Então, a gente vai separar o a ao quadrado vezes a. Assim, a gente pode simplificar ali o a ao quadrado, que a gente sabe que a raiz quadrada é de a ao quadrado. A gente cancela o radical com o expoente, ó. Ficando o a vai para fora e esse outro a ele fica dentro da raiz, porque a gente não sabe, não é exata, né? A raiz quadrada de a, a gente nem sabe quanto é esse a, né? Portanto, fica o quê? 2a vezes a raiz de a. E esse 2a vezes a raiz de a, ele é diferente de 2a. Por isso, a letra A é incorreta. Na letra B, ele quer saber se a raiz quadrada de 6 ao quadrado é igual a 3a. Então, vamos pegar aí, ó, a raiz quadrada de 6 ao quadrado. A gente pode fazer como a gente modelou na primeira, ó. Separar, ficando raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de a ao quadrado. Raiz quadrada de 6 a gente não sabe quem é, não é exata, mas a gente pode cancelar ali, ó, o quadrado do a e a raiz, né? Ficando o quê? A vezes a raiz de 6, que também é diferente de 3a, portanto, letra B também incorreta.
Na letra C, ele quer saber se a raiz quadrada de 25A é igual a 5A. Vamos saber se isso é verdade, ó. Raiz quadrada de 25A, a gente também pode separar ficando raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de A. E quem é a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de A não é exata, portanto, esse 5 raiz quadrada de A é diferente de 5A. Só nos restou a letra D, mas vamos comprovar se ela é a correta. A letra dele quer saber se a raiz quadrada de A elevado à quarta potência é igual a ao quadrado. Vamos ver. Raiz quadrada de A elevado a 4, ó, a gente pode simplificar esse A elevado à quarta potência, tornando ele um produto de potência com a mesma base. Ou seja, a gente vai colocar A ao quadrado vezes A ao quadrado e separar, né? Pela propriedade dos radicais, ficando a raiz quadrada de A ao quadrado vezes a raiz quadrada de A ao quadrado. Então, a gente pode cancelar, ó, expoente e radical, que são iguais, né? Portanto, fica A vezes A e A vezes A é A ao quadrado. Portanto, gabarito letra D de dado novamente. Então, galera, a gente resolveu aqui alguns exemplos que envolvem operações com monômios. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e resolvam os exercícios. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre operações com polinômios e resolver alguns exercícios. Valeu!